Vamos para o sexto item. Na Idade Média, a mulher era totalmente subjugada pelo patriarcado machista. Será que isso é verdade? A figura da mulher na Idade Média tem sido mal compreendida e cercada de preconceitos, como se tivesse sido relegada para uma posição de desprezo. Eis alguns que desmentem tal concepção. Vamos dar uma olhada. Nos tempos feudais, a rainha era coroada como rei, geralmente em Reims ou por vezes em outras catedrais. A coroação da rainha era tão prestigiada quanto a do rei. A última rainha a ser coroada foi Maria de Médicis, em 1610, na cidade de Paris. Algumas rainhas medievais desempenharam amplas funções, dominando a sua época. Tais foram Leonor de Aquitânia, mais ou menos em 1204, Branca de Castela, 1252. No caso da ausência ou da doença ou da morte do rei, exerciam um poder incontestado, tendo a sua chancelaria, as suas armas e o seu campo de atividade pessoal. É verdade que a jovem era dada em casamento pelos pais sem que tivesse livre escolha do seu futuro consorte, sabe? Diz casamento montado, né? Ela realmente era obrigada a casar mesmo contra a sua vontade. Todavia, observe-se que também o rapaz era assim tratado. Por conseguinte, homens e mulheres eram sujeitos ao mesmo regime, ou seja, igualdade entre os sexos, né? A Igreja lutou contra essa imposição de casamentos. Exigiu e exige que os nubentes deem livre consentimento à sua união matrimonial e formulou impedimentos diversos que, opondo-se à grandeza e à santidade do casamento, o tornaram nulo. De passagem, observe-se que nem mesmo em nossos dias a legislação muçulmana garante à mulher liberdade de escolha do seu marido. Observem que na Idade Média a Igreja Católica ela não era de acordo com a escolha de casamentos, né? Isso aí era uma questão que estava mais em volta da aristocracia, da política, né? Ou seja, os reis, os políticos, os nobres que casavam meninos e meninas para unir reinos, por acordos políticos e de poder, né? A própria Igreja Católica, que é uma instituição mais religiosa, não fomentava esse tipo de conduta, tá entendendo? No mundo muçulmano a coisa ainda é assim. Precisamente por causa da valorização prestada pela Igreja à mulher, várias figuras femininas desempenharam um notável papel na Igreja medieval. Certas abadesas, por exemplo, eram autênticos senhores feudais, cujas funções eram respeitadas como as dos outros senhores. Administravam vastos territórios como aldeias, paróquias, algumas usavam báculo como o bispo. Seja mencionada, entre outras, a abadesa Heloísa, do mosteiro de Paráclito, em meados do século VII. Recebia o dízimo de uma vinha, tinha direitos a foros sobre feno ou trigo e explorava uma granja, ou seja, era uma mulher de poder. Ela tinha várias instituições, várias situações a comando dela, né? Era uma pessoa de importância, a abadesa Heloísa, né? Ou seja, as mulheres, diferente do sistema da antiguidade, né, Grécia e Roma, onde as mulheres elas não tinham participação política, né? A gente sabe que no sistema grego, né, na Assembleia grega, onde os cidadãos gregos decidiam os destinos políticos da Grécia, esses cidadãos eram somente homens maiores de idade, nascidos na Grécia, alfabetizados, né? Somente homens que faziam parte da vida política da Grécia, né? As mulheres elas eram relegadas simplesmente ao lar, elas não tinham voz política, ação na sociedade. Você não ia ver rainhas e abadesas e pessoas de influência na sociedade, mulheres de influência na sociedade grega, né? Agora, na Idade Medieval, é absolutamente diferente, né? Vamos continuar lendo. É surpreendente ainda notar que a enciclopédia mais conhecida do século VII se deve a uma mulher, ou seja, a abadesa Errade de Landsberg. Tem o título Hortus Delicarium, Jardim de Delícias, e fornece as informações mais seguras sobre as técnicas do seu tempo. Algo de semelhante se encontra nas obras de Hildegardes de Bingen, ou seja, mulheres que escreveram obras que tiveram influência intelectual, política, né, na Idade Média. Todavia, o espécimen mais típico do seu papel que uma mulher podia desempenhar na Idade Média pode ser encontrado em Fontevraud, na França, no início do século VII. O pregador Roberto
de Abrizel, tendo conseguido a conversão de numerosos homens e mulheres, resolveu fundar 2 mosteiros, um para homens e outro para as mulheres. Entre eles erguia-se a igreja, que era o único lugar onde os monges e monjas se podiam encontrar. Ora, esse mosteiro foi colocado sob a autoridade não de um abade, mas de uma abadesa. Essa, por vontade do fundador, devia ser viúva, tendo, pois, a experiência do casamento. Olha que interessante, né? A influência que as mulheres tinham nessa época. Mesmo as mulheres que não eram altas damas, nem abadesas, nem monjas, mas camponesas ou profissionais de alguma arte da época, exerciam sua influência na vida pública. Com efeito, nos arquivos medievais, lê-se mais de uma vez o caso de uma mulher casada que agia por conta própria, abrindo, por exemplo, uma loja comercial, sem precisar para isso de autorização do marido. Os registros de Paris, datados do século XIII, apresentam mulheres médicas, professoras, boticárias, tintureiras, copistas, miniaturistas, encadernadoras. Tem-se notícia cá ou lá de queixas de uma cabeleireira, de uma vendedora de sal, da viúva de um lavrador, de uma cortesã. Ou seja, são papéis que essas mulheres desempenhavam na vida pública da Idade Medieval. É conhecido também o caso da camponesa Galhardina de Freshow, que, diante de uma proposta de arrendamento feita pelo abade de São Salvino aos habitantes de Cauters, nos Pirineus, foi a única a votar não, enquanto toda a população votou sim. Aliás, as mulheres votavam como os homens nas assembleias rurais e nas urbanas. Foi somente no fim do século XVI, por um decreto do parlamento francês de 1593, que a mulher foi explicitamente afastada das funções públicas naquele país. E isso por influência do direito romano, que mais e mais ia sendo adaptado pelas legislações pós-medievais. Vocês estão entendendo? Não preciso nem comentar isso, né? Raciocínio. Ou seja, é aquela situação que me dá muita agonia. Eu já devia ter feito vídeos até sobre isso, que esse feminismo de hoje em dia, né, radical, ideológico, de certa forma perverso, e que inverte valores, que já deixou de ser o que um dia foi o feminismo, né, quando as mulheres lutavam pelo sufrágio, né, mulheres de caráter, de índole, que não mulheres que largam qualquer princípio ético e moral e nuas com frases violentas invadem igrejas e durante missas, né, sobem no púlpito, humilham o padre que está lá, humilham as pessoas que estão na plateia, que são mulheres, né, que estão lá na igreja. Essa doença atual que virou o feminismo, né, totalmente descaracterizado. Mesmo que não haja mais com o que lutar, eles têm que continuar investindo dinheiro ali. E para isso tem que continuar sendo inventadas coisas. Então por isso que a gente vê hoje em dia as feministas lutando por causas sem valor algum, causas babacas, direito de usar mini shorts em sala de aula, direito de pendurar uma melancia no pescoço, direito de fazer xixi na calçada, direito de coisas absurdas, direito de ir para academia menstruada e sem usar mods, direito, sabe, essas aspirações, começa a pirar em coisas que já não tem mais sentido algum. Isso é o feminismo atual. E aí quando uma mulher dessas entra que nem uma louca dentro de uma igreja, porque o movimento feminista vê a igreja como o símbolo daquilo que elas lutam contra, né? A igreja é machista, não existem padres mulheres, não existem bispos mulheres, por que não houve uma papisa mulher, né, apesar de já ter havido. Então elas acham que nesse mundo medieval as mulheres eram subjugadas pelos homens, né, um mundo medieval onde as mulheres eram obrigadas a casar. Todos os estereótipos e mitos criados no Renascimento pela Idade Média foram comprados por esse movimento doente feminista atual, né? Então essas mulheres, elas odeiam a Igreja Católica, entram humilhando as pessoas que estão lá dentro das igrejas, são cenas horríveis, e completamente sem conhecimento da coisa, como uma doença mental mesmo. Porque se forem estudar o período medieval, verão que as mulheres medievais eram respeitadas, eram idolatradas, o romantismo medieval, o trovadorismo, os homens eles tinham toda aquela coisa romântica do homem na janela da mulher cantar versos românticos, as donzelas, né?
O período onde as mulheres mais tiveram prestígio foi na Idade Média. Elas eram idolatradas pelo homem como símbolo de beleza, como um símbolo de o herói, né, que busca pela sua princesa. Vocês nunca viram as histórias medievais? É sempre assim, são as princesas, elas eram tratadas e eram princesas e rainhas. Vamos para o próximo tópico. 7. A Inquisição foi uma das maiores atrocidades... Deixa eu beber água.